Na hora que terminar aqui a aula, eu libero as atividades e aí a gente vai fazer nossa provinha hoje. Então, vamos lá para a nossa aula de revisão. Iniciando aqui. Vamos lá. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha dos conteúdos que a gente viu até agora, porque a gente vai fazer uma provinhazinha rápida, de 10 questões, até o meio-dia vocês concluírem ela, tá bom? Então, na primeira questão aqui, questão bem interessante, eu tenho cargas elétricas iguais em cada um dos pontos aqui. São cargas iguais. Agora, eu não sei o sinal pode ser diferente. Então, cada uma delas vai interagir com uma carga no centro aqui. Então, essa daqui vai interagir com essa, tendo uma força. Essa aqui vai interagir com essa, tendo uma força. Essa aqui vai interagir com essa, tendo uma força. E essa aqui vai interagir com essa, tendo uma força. Então, essas 4 forças, elas, para poder manter o equilíbrio, essa força aqui tem que ser igual a essa força aqui tem que ser igual a essa. Pronto, essa é a dica. Porque quando uma puxa para um lado, a outra puxa para o lado contrário, igualando. Isso é o que mantém o equilíbrio dela aqui no centro. Mas para elas serem iguais, eu tenho 3 opções possíveis. Primeira opção, todos os sinais de carga serem iguais. É a primeira opção. Segunda opção, todos os sinais positivos, todos os sinais negativos. A outra opção, as diagonais têm de ter o mesmo sinais. Elas podem ser diferentes entre diagonais, mas elas têm que ser iguais. Por exemplo, o R, se for positivo, o T tem que ser positivo. Por quê? Porque se o R for positivo, ele vai empurrar com uma força para cá. Aí o T tem que ser positivo para empurrar com uma outra força no sentido oposto. A mesma coisa acontece com o S. Se o S é negativo, ele puxa com uma força no sentido de S. Aí o U, no outro lado, tem que ser negativo, puxar no sentido oposto com a mesma força. Então, qual a alternativa diz uma coisa desse tipo? Nenhuma, são todas iguais. Então, já elimina as opções de ser todas iguais. Então, você vai pegar o quê? Pelas diagonais. Então, quando o R é positivo, o T tem que ser positivo. Quando o S é negativo, o U tem que ser negativo. Então, a resposta certa, letra C, para poder manter esse equilíbrio aqui, tá bom? Essa segunda, ninguém é para errar essa questão, pelo amor de Deus. Isso aqui a gente já falou na teoria, já falamos a respeito disso várias vezes. Toda vez que você tiver um gráfico da função em função da distância, o comportamento da função é uma hipérbole, né? É uma hipérbole, né? Cúbica, é uma hipérbole. Então, ela tem esse comportamento aqui. Tem gente que vai marcar esse, tem gente que vai marcar esse, mas o correto é esse aqui. Eu vou botar na prova, ainda tem gente que vai errar. Eu vou mostrar para vocês que tem gente que vai errar. Tem gente que fica voando. Então, aqui, ó, eu tenho a terceira, né? Observe a figura, representa um triângulo equilátero. Então, eu tenho essa carga positiva aqui, interagindo com essa carga 1. Eu tenho essa carga 3 aqui, negativa, interagindo com a carga 1. E eu quero saber a direção, né, o sentido da força resultante. Então, como é que eu vou saber disso? Essa carga 2 vai fazer uma força empurrando o 1 para cima aqui, ó, nessa direção. A carga 3 vai puxar a carga 1 no sentido dela. Vou chamar aqui de F3. Então, esses vetores F3 e F2, esses dois vetores vai resultar num vetor nessa direção aqui que eu vou chamar de resultante, que é o resultado da soma desses dois vetores aqui, que vai dar a resposta também, letra C. Na quarta questão, eu coloquei aqui, ó, a distância de uma da outra, né, encontra-se duas esferinhas metálicas idênticas, de dimensões desprezíveis, com cargas menos Q mais Q. Elas são postas em contato e, em seguida, colocadas à distância d. A razão entre os módulos das duas forças que atuam após o outro contato, né, antes e depois, né, do contato, é... Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver a força antes do contato. Então, antes do contato, está aqui, ó, F. K
aí a carga Q e 9Q. Por que eu não usei o sinal aqui? Porque em cálculo de força eu não preciso me preocupar com o sinal, certo? Então, só botei o valor das cargas. Aí, ajeitando aqui, boto o 9, bonitinho aqui em evidência, repete o K, Q vezes Q é Q ao quadrado, D ao quadrado. Pronto. Aí eu vou fazer o contato das duas. Aí, então eu vou ter um resultado final que vai ser a soma das cargas. 9Q menos Q, né? Porque é o sinal negativo de Q. Dividido por 2, que eles vão dividir igualmente essas cargas. Então, quanto é que vai ser a carga final? 8Q dividido por 2, que dá 4Q, ou seja, cada um vai ter 4Q. Então, a minha nova força, eu vou pegar esses 4Q, né? Vai ser K, 4Q, 4Q, né? Que são as duas esferas, dividido pela nova distância, ó, 2D ao quadrado, certo? Então, você vai ter o quê? Colocando aqui, ó, 4 vezes 4, 16, ó, QQ, 2 ao quadrado, 4, D ao quadrado. Aí você divide 16 por 4, que dá 4. Repete o K, Q vezes Q, Q ao quadrado, e aqui o D ao quadrado. Bom, então você tem agora aqui o F e o F'. Como ele quer a razão após o contato, então quem é a razão de F' dividido por F? F' você bota aqui, ó, 4Q, Q ao quadrado, D ao quadrado, 9 Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Você vai cancelar aqui, ó, K com K, Q ao quadrado com Q ao quadrado, D ao quadrado com D ao quadrado. O que é que vai restar? O 4 em cima e o 9 embaixo. Então, 4 nono. Resposta, letra B. Vamos para a quinta. Entre duas cargas elétricas existentes, né, existe uma distância D, né? Se uma está distante, né? A distância for dobrada, né? Se você dobrar a distância. Então, olhando aqui para a fórmula, KQQ, né? D ao quadrado. Se esse D aumenta, ela vai diminuir com o quadrado. Então, como ele dobrou, o dobro, né? É 2 vezes. Ao quadrado dá o quê? 4 vezes. Então, como ele é inversamente proporcional à distância, então ele diminui 4 vezes. Só lembrar da relação. Isso aqui vocês vão usar bastante, vai estar na prova também essas informações. Vocês precisam lembrar dessa relaçãozinha aqui. De força. Duas cargas elétricas, A e B, estão distantes entre si de uma certa distância D. Se uma das cargas tem o seu valor quadruplicado, quanto devemos aumentar a distância? Já sabe que tem que aumentar, né? Porque se eu aumento a carga, para manter o equilíbrio, eu tenho de diminuir ou aumentar a distância? Aumentar a distância, porque ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Só lembrar isso aqui, certo? Então, quantas vezes, né, que ele vai ter devemos aumentar a distância entre as cargas para manter a força elétrica entre elas. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Ora, se eu quadrupliquei, né? Ó, quadruplicar é 4 vezes. Né? Quadrupliquei a carga, uma delas eu escolho ou essa ou essa, tanto faz. O resultado é o mesmo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer a igualdade das forças. O F é K, Q, D ao quadrado. Então, quando eu quadruplicar uma delas, vou botar um 4 aqui em uma delas, no outro lado da igualdade eu tenho de repetir a mesma relação de força. K, Q, D ao quadrado. Aí você vai cancelar K com K, Q com Q, Qzinho com Qzinho. Então você vai ficar o quê? 4 sobre o que tu quer saber ao quadrado. E aqui fica só o número 1 sobre o que você já tem ao quadrado. Aí você vai fazer aqui, ó, produto do meio, produto dos extremos. Então vai ficar o quê? D' ao quadrado 4 vezes o que tu já tem, D ao quadrado. Aí você aplica raiz quadrada aqui, ó, joga para o outro lado com raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de D ao quadrado, D. Então, o meu D' tem que ser 2 vezes o D anterior, ou seja, ele aumenta 2 vezes, tá bom? Essa daqui eu tenho uma placa neutra, uma bolinha neutra, aplico uma luz ultravioleta, retira elétrons da placa. Então, quando retira elétrons, a placa fica positiva. Atrai a bolinha que toca,
Quando ela toca, se eletriza por contato, fica o mesmo sinal, se repele. Lembrar bem de cada uma das características das eletrizações. Eletrização por contato, ficam com o mesmo sinal, né? A mesma quantidade de carga. Eletrização por atrito, fica com sinais contrários, a mesma quantidade de cargas, né? Mas existe o contato do atrito. Existe o contato, só contato, existe o atrito esfregado. Indução, não há contato, não tem contato de jeito nenhum. É aquela que se aproxima, eu faço o aterramento, eletrizo por indução, sem contato. É só lembrar bem disso aí, não esquece, tá bom? Ficam com sinais contrários. Aí aqui nós temos um caso que é por eliminação. Esses caras aqui não pode ser, por quê? Porque são sinais contrários, não se repelem, vai se atrair. O dor neutro não pode se repelir. Esse aqui poderia ser, mas como ele diz que cada uma delas tem o mesmo peso, né, tem a mesma massa, então uma não pode ficar mais inclinada do que a outra. O que poderia fazer isso aí era pesos diferentes, que não é o caso aqui. São pesos iguais, então, consequentemente, essa aqui fica eliminada. Essa daqui, ó, puxou com a mesma inclinação. Então, essa daqui é a resposta certa. E essa daqui não tem como ficar desse jeito, porque está tendo interação. Então, por eliminação, letra B de bom. 9. Lembrar bem nos processos de eletrização. É ganho e perda de elétrons. Só quem se move são os elétrons. Então, eu digo aqui, um bastão isolante, né, é atritado, né, com um tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter perdido elétrons, não é isso? E o tecido ganhado elétrons, né? Porque um perdeu, o outro ganha. Essa é a lógica. Então, a resposta é letra D de dado. Quando envolver prótons, sai dessa. Aqui eu digo assim, um bastão não condutor. Não condutor é isolante. Isolante quer dizer o quê? Que ele é capaz de eletrizar somente uma parte do corpo, diferente dos condutores, que ele eletriza o corpo todo. Então, quando um bastão descarregado foi atritado em uma de suas extremidades até ficar negativamente eletrizado, ele já dá o sinal, certo? Dos seguintes esquemas que representam as seções longitudinais do bastão, o que melhor indica a distribuição de cargas não fica só assim, não é isso? Ele não fica neutro, também não fica dividido igualmente desse jeito, não fica positivo, porque ele já disse que é negativo, então a resposta é letra E. Ó. Uma das extremidades fica negativa. A outra não é obrigatório porque ele não é condutor, ele é isolante. Isolante pode fazer isso. Beleza, pessoal? Então a gente encerrou a nossa revisãozinha de hoje. Hoje a nossa revisãozinha só era para revisar os conteúdos que a gente tinha visto até agora. Ok? Aí o que é que nós vamos fazer? Vou liberar a prova. Vou liberar a prova e vocês vão fazer. E vocês vão ter até meio-dia para fazer ela. Interromper aqui a gravação.